Amados, quando a gente conhece, lê a história do filho pródigo, a gente olha muito para o filho, a atitude dele, o erro, como ele perdeu tudo, como ele retornou. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje nós vamos olhar para a atitude do pai. Hoje eu quero que a gente preste muita atenção para o pai, amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu espero você pegar a sua Bíblia aí e vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas, o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta palavra, nos deu entendimento nesse propósito, nesse objetivo. Tu venha falar em nossos corações, no coração de todos que estão ali, Senhor, do outro lado, Pai Celestial, deste celular, deste tablet, deste notebook, desta televisão. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, que teu Santo Espírito sopre agora, onde tiver uma pessoa ouvindo esta palavra. E que tu possa falar conosco tremendamente, trazer para nós, Senhor, um sopro de vida. Trazer para nós uma esperança, fé e salvação. Em teu santo nome é que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A história é muito conhecida. Jesus, ele conta uma parábola. E essa parábola fala de 2 pessoas. Um filho que decide pedir os seus bens antecipadamente. E um pai que entrega toda a herança que coube ao seu filho. E a Bíblia fala que o filho, ele sai de casa e deixa tudo que o pai tinha. Então observe uma coisa: o pai ainda não tinha morrido. Dentro dessa história, o pai ainda não tinha morrido. Então o que o pai entrega para o filho é apenas uma pequena parte que cabe ao filho. Se o pai tivesse morrido, todos os bens do pai seria para o filho. Mas o filho, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu querer, ele pede a sua parte. Só que a parte que ele pede para Deus não é o suficiente. Ele pensa que é. A parte que o filho pede para o pai, ele pensa que é o suficiente para ele. E ele sai. E a história vocês conhecem, ele gasta tudo, e ele vai parar em um pior lugar para uma pessoa trabalhar, a ponto que ele desejou comer ração de porcos.
que ele tomava de conta. Mas eu não quero falar muito do filho, eu quero falar do pai. O pai fica. O pai fica ainda conduzindo os seus negócios, conduzindo o outro filho que ficou, conduzindo os seus funcionários, dando ainda continuidade. O pai continuou trabalhando. É claro que ele se entristeceu com a saída do seu filho. É claro que ele ficou triste, pesou no seu coração a saída do seu filho. Mas ele deixou ir. Mas o pai continuou trabalhando. E a Bíblia fala que quando aquele filho, ele cai em si, quando ele diz assim: o que eu tenho não é mais suficiente, eu perdi tudo. Ele reconhece que a maior riqueza não estava com os bens dele, mas estava com os bens do pai. Ele reconhece que ele não tinha o suficiente, e o que o suficiente que ele tinha era a presença do pai. Ele cai em si e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os funcionários do meu pai comem bem, estão bem. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente aprende algo maravilhoso nisso. Deus tem para te dar muito mais do que você tem. Talvez você ainda esteja confiando nessa reserva de vida que você tem. Você ainda está confiando nessa pouca alegria que você tem. Você ainda está confiando ainda nas forças dos seus braços. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um dia tudo isso acaba. Porque aquele que sai da casa do Pai, aquele que sai da presença de Deus, ele tem momentos de felicidade, mas ele não tem a alegria. Porque a alegria verdadeira está no Senhor. E a felicidade, ela tem um fim. Grave isso no seu coração. A felicidade, ela é boa, mas ela tem um início e tem um fim. A alegria não. A alegria é um estado do ser. Como assim, pastor? Confundiu a minha mente agora. Deixa eu te explicar uma coisa. A alegria, ela é passageira. Perdão. A felicidade, ela é passageira. Ela tem um início e ela tem um fim. E é por isso que as pessoas estão nessa correria de buscar cada vez mais notoriedade, cada vez mais dinheiro, cada vez mais seguidores, cada vez, porque isso vai trazendo para elas alegria. A alegria, ela é momentânea. E as pessoas estão sempre querendo buscar a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. E a felicidade é momentânea. Mas a alegria, ela é eterna no Senhor. Então o Senhor ficou em casa. O pai ficou em casa. Nada mudou. Nada mudou. O pai continuou. Agora, sabe outra coisa que eu achei interessante nessa parábola? O pai não foi atrás do filho. O pai não foi atrás do filho. O pai sentiu? Sentiu. Mas por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho já tinha consciência do que estava fazendo. O filho tinha o livre-arbítrio. Ele podia fazer o que ele quiser na vida dele. E o pai não foi atrás dele. Assim como toda pessoa conscientemente decide viver longe de Deus, Deus não vai atrás de você. Deus vai respeitar. Deus vai respeitar se você quiser e cada vez se afastar mais dele, Ele vai te respeitar. Ele não vai atrás de você, porque você tem consciência do que você está fazendo. Porque você tomou uma decisão de viver a sua história. Porque nós temos duas histórias. Uma é a nossa história, a outra é a história de Deus. E tem pessoas que quando acaba a sua história, ainda dá tempo de viver a história de Deus. Então aquele que conscientemente decide viver uma vida sem Deus, uma vida sem comunhão, Deus não vai atrás. Essa parábola é a melhor parábola para a gente conhecer o caráter de Deus.
Então Deus não vai atrás de você, porque você conscientemente decidiu viver a sua história, e Ele vai respeitar. Mas o interessante é que aquele filho, ele volta, mas ele não volta de qualquer jeito. Ele não volta porque passou fome, ele não volta porque acabou tudo. Sabe, a primeira coisa que ele faz, ele diz: pequei contra meu pai. Você pode ler na Bíblia aí. Ele diz: pequei contra os céus, pequei contra meu pai. Ele reconheceu que o seu pecado foi vertical, foi contra Deus. Ele reconheceu que ele não era nada sem o pai. Então ele não volta simplesmente porque está com fome, repito. Ele não volta simplesmente porque acabou tudo, não. Ele volta porque ele sabe que a maior riqueza, que o maior prazer que ele tem era o pai. Assim mesmo você tem que ver que a maior riqueza que nós temos é o pai. O que tenho eu, disse o salmista, além de ti, Senhor? O que tenho eu além de ti? O que há na terra, meu Deus, maior do que tu? Então, o que tem eu e o que tem você que é maior do que Deus na sua vida?